Frequência da Mata. Frequência da Mata. Salve, estamos no ar, podcast Frequência da Mata, edição 37. E nessa edição, como costumeiramente fazemos aqui, divulgar a música independente em seus diversos estilos e problematizar os movimentos sociais atuantes em São Paulo. Bom, para começar, no nosso primeiro bloco, vamos ter a banda Carbônica. A banda Carbônica nasce em 2007 na cidade de Guarulhos, delimitando um rock sem frescuras, apresentando seu trabalho em diversas coletâneas e também por meio do Projeto Clã. Teremos também Instinto Coletivo. A banda Instinto Coletivo é também da cidade de Guarulhos, já abriu diversos shows do circuito comercial e delimita seu rock também através do Projeto Clã. Também teremos Joana Dark. A banda Joana Dark também é da cidade de Guarulhos e desenvolve um rock com levadas pop, investindo em letras acerca da independência feminina, além de um forte apelo visual e performático, apresentando por meio também do Projeto Clã. A trilha sonora dessa edição, para a gente entender um pouco o que está rolando no fundo, é de uma banda sueca, que a pronúncia é um pouco difícil. Vamos lá. Bilden Walk Piloten, com o álbum 155. Bom, é um projeto solo do sueco Christopher, que tem trabalhado na cidade de Malmö, juntando vídeo, ilustração e sua marca registradas, objetos nada comuns usados como percussão, então ele utiliza diversos objetos do cotidiano para transformar em música, beleza? Segundo bloco, teremos a entrevista social com a Biblioteca Terra Livre. A partir da junção de militantes anarquistas de São Paulo em 2004, urge o coletivo anarquista Terra Livre, que nestes 8 anos de atividade já desenvolveu revistas, livros, folhetos, colóquios, grupos de estudos, mostras de cinema anarquistas, feiras e diversas outras atividades que evidenciam o movimento anarquista na cidade de São Paulo. E em meio a essa entrevista também teremos o som do Carbônica, do Instinto Coletivo e do Joana Dark, beleza? Todos eles compõem o Projeto Clã, que será o nosso entrevistado nesse terceiro bloco. O Projeto Clã, Circuito Livre de Amigos Músicos, nasce em 2007 através da junção de artistas dos mais diversos segmentos da cidade de Guarulhos. O projeto já realizou os festivais Rock no Posto, Tamo Junto e Grito Rock. Inclusive obtém uma parceria com o Circuito Fora do Eixo. Lançaram uma coletânea com as bandas integrantes e possui a Casa Clã, espaço destinado à realização de ensaios, exposições e todo tipo de articulação artística da cidade de Guarulhos. E também, em meio à entrevista do Projeto Clã, escutaremos essas 3 bandas do projeto: o Instinto Coletivo, o Carbônica e o Joana Dark. Beleza? Os nossos escritos da edição 37. Fernando Konezuki desenvolveu uma entrevista com Jonas Souza e Diego Kuruma, da Web Rádio de Fortaleza, Ponto Alternativo. David Oliveira estruturou o Estágio na Corrupção, que narra uma vivência do jeitinho brasileiro nas estradas paulistas. Tiago Ferraz narra a Expo Cachaça de 2012, essa feira e festival internacional da cachaça que ocorreu neste mês de setembro no Mercadão de São Paulo. Bom, e só para fechar essa edição 37, vamos colocar aqui as parcerias do Frequência da Mata. A Conexão Fortaleza-São Paulo, edições do podcast Frequência da Mata na web rádio Ponto Alternativo, toda terça-feira às 18 horas, no www.radiopontoalternativo.com.br. E a Conexão Zona Leste e Zona Norte, edições do podcast Frequência da Mata na web rádio Leste Music, de segunda a sábado, sempre às 13 horas, no www.lestemusic.com.br. Portanto, ficamos com a edição 37 do podcast Frequência da Mata.
passa e você perdeu. Pode ser uma noite com doses de mentiras, mas não estranhe se ela for divertida. Depois não diga que envelheceu. A vida passa e você perdeu. Não seja covarde tão dura. É só uma noite na minha loucura. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Já cansei da sua pose de adulta, nem quero ouvir a sua velha desculpa. Depois não diga que envelheceu. A vida passa e você perdeu. Pode ser uma noite com doses de mentiras, mas não estranhe se ela for divertida. Depois não diga que envelheceu. A vida passa e você perdeu. Não seja covarde tão dura. É só uma noite na minha loucura. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Rock and roll, 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 rock and Frequência da Mata. sempre esperando um milagre divino, sempre aguardando assim instruído. Quando paro e penso no que já passou, é a minha tristeza que voltou. Mais uma vez se esperando tudo mudar, sempre distraído, quem vai me ajudar? No mesmo lugar caminho sem direção, passo a passo beirando a desolação. Não quero flores sem água, eu vou resgatar a minha lucidez. Quero voar como a águia e desmanchar a minha displicência. Pode ser tarde, os sonhos destruídos e que a vontade. E agora o que vai ser?
medo de viajar, ter esperança e força pra continuar. Vou resgatar a minha lucidez. Quero voar com a águia e desmanchar a minha displicência. Pode ser tarde, os sonhos destruídos, fique à vontade. E agora o que vai ser? Frequência da Mata. Todos que me conhecem esperam algo de mim, e nunca é bom o que esperam. Pra que ser boa se eu não tô afim? E é de mim que vão ouvir não, e é a mim que vão sempre odiar, e é de mim que não vão esquecer. Sou má até cansar. Pra que ser boa se é tão ruim? Eu sou má. Jeito funciona pra mim. Pra que ser boa se é tão ruim? Eu sou má, não vai me agora. Se você não tá feliz assim, se afaste de quero saber de ninguém. Quero mais é que morra. Não sorrio pela manhã. Não suporto sua cara feliz. Não vou ser sua querida. Não ouço o que me diz. Pra que ser boa se é tão ruim? Eu sou má, não vai me adorar. Desse jeito funciona pra mim. Pra que ser boa se é tão ruim? Eu sou má, não vai me adorar. Se você não tá feliz assim, se afaste de Pra que ser boa se é tão ruim? Eu sou má, não vai me adorar. Desse jeito funciona pra mim. Pra que ser boa se é tão ruim? Eu sou má, não vai me adorar. Se você não tá feliz assim, se afaste de mim. Estamos de volta, podcast Frequência da Mata, edição 37. Bom, e neste segundo bloco eu tenho o prazer aqui de anunciar Adriano e Vitor, da Biblioteca Terra Livre. Muito obrigado por terem comparecido hoje aqui, gente. Obrigado a você, Fernando. Valeu, obrigado, Fernando. Bom, primeiramente eu gostaria de saber como que surge a Terra Livre. Surge como coletivo anarquista Terra Livre, né? Eu gostaria que vocês colocassem um pouco pra gente. A história da biblioteca ela começa bastante influenciada pelos movimentos anti-globalização dos anos 2000. E aí
a partir das mobilizações, várias pessoas se conhecem e decidem montar um coletivo, que é o Coletivo Terra Livre. E esse coletivo tinha o intuito de, no princípio, promover o anarquismo com algumas atividades. Então eles, naquele momento, organizaram, junto com a Editora Imaginário, o colóquio de movimento operário anarquista. E aí, posteriormente, eles começam o projeto da revista Protesta, que teve 5 edições. E o coletivo ele começa em 2004 e vai até 2007, 2008, que é quando é lançado o último exemplar da revista. Depois disso, a biblioteca, a Terra Livre, junto com alguns outros grupos, fundam o Espaço Ai Carmela. E aí, o Espaço Ai Carmela era uma convergência de grupos autônomos e anarquistas da cidade de São Paulo, que buscavam criar um centro cultural no centro para poder ter acessibilidade das pessoas, um lugar de encontro. E aí em 2010, em outubro de 2010, a gente decide sair do espaço, que o espaço estava com o 3º andar com o teto super ruim, estava com problemas e começar de fato a fazer a biblioteca ter a sua atividade que a gente imaginava naquele momento, que eram os grupos de estudo e ter um acervo que fosse acessível para as pessoas, né? Então, a partir de 31 de outubro de 2010, dia da segundo turno das eleições, a gente faz a inauguração do espaço e decide começar com os grupos de estudo. Naquele momento a gente já estava tocando o grupo de estudo de Geografia e Anarquismo no Ai Carmela. A gente continua o projeto, inicia o grupo de estudo de Pedagogia de Educação e Anarquismo e também o grupo de estudo de Movimento Operário Autônomo. Então meio que essa segunda fase essa passagem do coletivo Terra Livre para a Biblioteca Terra Livre se dá meio que nesse ambiente. Perfeito. Eu tenho 3 edições dessa revista Protesta. Eu gostaria que vocês colocassem um pouco o que a revista abordava, o que ela colocava nas suas publicações, esse editorial. Então, nem eu nem o Vitor, a gente fez parte do projeto, infelizmente, mas o projeto da revista, falando também um pouco como pessoa de fora, era um projeto que estava nessa efervescência do movimento antiglobalização, né? Então tinha essa preocupação com uma estética da atualidade, de trazer possibilitar um diálogo com pessoas das mais diversas por um meio estético, e tinha uma questão do conteúdo, então que você trazia sempre questões polêmicas ou questões importantes a partir de uma perspectiva libertária, né? Então sei lá, as lutas, a questão das lutas sociais, a questão da ALCA, a questão das diversas estavam presentes na revista. Mas eu acho interessante abordar a questão da revista, né? Que ela meio que funcionava meio que como que os jornais anarquistas do passado, assim, né? Que eram as pessoas que escreviam na revista eram pessoas militantes, né? Que tinham essa preocupação já também, não só teórica, né? De abordar a realidade de forma mais teórica para pensar, né? Com novas possibilidades, mas estavam atuando também, né? Nesse momento aí, na atividade mesmo, né? Que existiam também nesse momento outras revistas libertárias, e algumas outras, mas eram revistas mais uma perspectiva mais acadêmica, né? Eram professores universitários, pessoas que estavam numa outra... E esse pessoal que estava escrevendo e produzindo a Protesta era um pessoal que estava saindo das lutas de rua, né? Que estavam presentes ainda nas lutas, mas que também saíram. Então, são origens diferentes do início do projeto, né, editorial. Perfeito. O Espaço Ai Carmela, ele agregou diversos shows, teve palestra, teve um monte de coisa. Eu me recordo que um pouco antes do Ai Carmela fechar, teve uma treta uns careca que colaram lá e tudo. Foi. Que balanço vocês podem fazer a respeito desse espaço, a importância para a biblioteca hoje, para Terra Livre? Então, eu particularmente, eu tenho um carinho muito grande pelo Ai Carmela, porque foi o espaço onde eu conheci a biblioteca e onde eu comecei a minha militância dentro do anarquismo, né? Que até então eu já tinha uma afinidade de ideias, mas eu não militava em nenhum grupo em São Paulo. E aí quando teve o chamado para discutir a Federação Anarquista de São Paulo, que estava tendo uma vontade de... Acho que 2008, 2009 foi o período que tiveram os chamados, que tiveram as reuniões na Carmela. Foi quando eu conheci alguns militantes que estavam envolvidos no espaço, e estavam envolvidos de alguma maneira na ideia
de abrir a biblioteca para um espaço de circulação de livros, um espaço de estudo para os militantes, para os não militantes de São Paulo. Então, nesse momento foi onde, de fato, eu comecei a criar relação com os grupos, né? Acho que foi importante a gente pensa hoje no CMI, que teve uma importância muito grande, continua tendo uma importância como um site que agrega muita informação do movimento autônomo. O CMI estava lá naquele momento, o Passe Livre utilizou muito esse espaço, tinha uma inserção com os movimentos de catadores de rua. Então, eu acho que foi um espaço bem plural que conseguiu dialogar muito, e aí os almoços de domingo, as diversas atividades que tinham, os shows, tudo isso possibilitou que muita gente diferente entrasse em contato, né, com uma perspectiva de ação militante autônoma e anarquista também. Então, São Paulo, nesse momento histórico, tinha poucos espaços, continuamos com poucos espaços, mas foi, sem sombra de dúvidas, pela localização, pelas pessoas que estavam ali, pelos diferentes tipos de atividade, foi muito, muito importante, né? E pela própria tentativa de autogerir um espaço com diversos grupos, né? Então isso também não é muito simples e Com por certeza. 2 anos a experiência aconteceu. Bom, vou fazer uma pequena pausa aqui pra gente escutar o som da banda Carbônica com a música Se a Cidade Parar. Só o café pra te manter acordado. Mais de 1000 noites só sabe o que é trabalho. Vendeu a vida pra poder ganhar dinheiro e nunca conseguiu comprá-la de volta. Olhos vermelhos, pupilas dilatadas, seu corpo podre já não serve pra nada. Veias entupidas, alto nível de estresse, a gasolina no seu sangue pronto pra explodir. Na estação da Sé, amanhã ele vai se matar. E não estranhe se a cidade parar. E não estranhe se a cidade parar. E não estranhe se a cidade. Olha pra baixo do alto de um prédio, embriagado com seus próprios remédios. Sem perceber, foi destruindo a sua vida, até a cidade virou sua inimiga. Yeah! Olhos vermelhos, pupilas dilatadas, seu corpo podre já não serve pra nada. Veias entupidas, alto nível de estresse, a gasolina no seu sangue pronta pra explodir. Na estação da Sé, amanhã ele vai se matar. E não estranhe se a cidade parar. E não estranhe se a cidade parar. E não estranhe se a cidade. Tamo aí de volta. Bom, qual que foi o trabalho para estruturar esse acervo da biblioteca? Porque houve catalogação, houve uma par de chamados. Como é que foi essa correria aí? Então, o acervo da biblioteca, acho que é importante ter isso claro, que é um acervo que foi constituído pelos próprios militantes da biblioteca e por pessoas que compartilham com o projeto, né? Então, tem membros da biblioteca que
que juntam livros há mais de 15, 20 anos. Então, há muito tempo buscando isso, ter esse acúmulo de materiais anarquistas, por saber a importância disso, por saber que nas bibliotecas públicas que a gente tem, tanto da universidade quanto municipais, você não encontra esse tipo de material. Então, com esse cuidado, com essa vontade de compartilhar esse material, a gente foi juntando e atualmente a gente está com 2.000 livros catalogados, mas a gente estima, pelo volume de material que a gente tem 3.000 livros no nosso espaço. E a ideia da catalogação é a gente conseguir transformar o acervo em um acervo vivo e que as pessoas possam se apropriar desse conteúdo, né? A gente tem, ao longo do último ano, a gente teve um amigo nosso que desenvolveu um software de catalogação, um programa que nesse momento ele está sendo reformulado para que outras bibliotecas possam também usufruir, a gente criar uma rede de bibliotecas autônomas, que as pessoas vão poder consultar o catálogo de uma ou de todas as bibliotecas online. E isso para os próximos meses, já vai estar disponível. E aí com isso, a gente estava pensando em fazer esse conhecimento chegar até as pessoas, né? Acho que o trabalho de mutirão para catalogação foi uma coisa muito importante. Muita gente conheceu o acervo, conheceu o projeto da biblioteca por meio disso. Então é um trabalho que solitário, quando você faz sozinho é chato, mas quando você chama um monte de gente, aí você tem 5 computadores, 10 pessoas conversando, comendo, uma tarde inteira olhando o livro, trocando ideia sobre o livro, perguntando o que é isso, o que é aquilo, se interessando. Então foi um processo muito rico também, que a gente teve com esses 2.000 livros e que provavelmente agora com o software rolando redondinho a gente vai retomar as atividades de mutirão para envolver pessoas diferentes e ter um espaço de encontro também que acho que é bem fecundo, assim. E esses livros a gente continua, o acervo continua crescendo, né, inclusive, né? Isso porque a gente vai busca, né, atrás dos livros e tal. E eu acho que é importante ressaltar também a importância das pessoas que ajudam com a biblioteca, né, no projeto, né, da biblioteca. Porque eu acho que inclusive o programa, viabilizando o programa, aí fica mais fácil para as pessoas realmente conseguirem materializar aquilo que a biblioteca tem enquanto projeto também, né? Claro. Que é trazer esses livros, tirar das estantes, né, empoeiradas e colocar para o público e ler e fazer e divulgar o anarquismo, né? Eu acho que o essencial é isso, assim. Bom, e em meio à biblioteca, né? Em meio a esse espaço, tem um grupo de estudos que foram desenvolvidos no Aicamela e aí também continuaram no novo espaço. Eu gostaria que vocês falassem também um pouco a respeito de quais grupos de estudos funcionam hoje na biblioteca e que balanço vocês fazem deles, né? Atualmente a gente está com o grupo de estudos de História, que ele começou foi no começo desse ano, né? A gente deu início nesse grupo, só que antes, como o Adriano já tinha falado, o primeiro grupo foi de Geografia, né? A Geografia e Anarquismo, depois de Pedagogia, né? Que foi o grupo, inclusive, que eu entrei para a biblioteca, comecei a frequentar a biblioteca indo para o grupo de estudos de Educação, e também de Movimento Operário Autônomo, nós tínhamos outro grupo, e são só esses grupos. Atualmente, como eu falei, já só tá de História, e a experiência que eu acho do grupo de estudos é muito interessante. Acho que no sentido de fora, né, o conteúdo e a coisa que você vai aprendendo, né, na leitura coletiva do material, eu acho que é a experiência que você vai ganhando de autonomia, né, de conseguir pensar coletivamente o conhecimento, né, independente dele qual for, e conseguir transportar essa sua autonomia para outros espaços públicos, né, que você dialoga aí, né, na sua vida, assim. Eu acho que é importante o grupo de estudo nesses duplo sentido, assim. Eu acho que uma experiência que a gente teve, que acho que foi um dos grandes aprendizados, uma coisa que a gente não necessariamente esperava quando a gente começou o trabalho dos grupos de estudo, foi que, por ser o grupo de estudo ele tem uma autonomia, então a gente não estipula um programa prévio. E aí quando as pessoas... A gente fez as primeiras convocatórias e aí as pessoas que se interessaram decidiam coletivamente o que ia ser lido. Então, a pessoa não está sendo coagida a aprender alguma coisa, mas ela está indo em busca de um conhecimento e compartilhar um conhecimento.
E aí era muito interessante que muita gente chegava no grupo de estudo, aí no primeiro encontro ficava quietinha no canto, com vergonha de falar, porque não conhece as pessoas, e muitas vezes existe um dono do saber em muitos espaços, e aí quando você não sabe, se você fala errado, você se sente mal por isso. E aí foi muito... acho que um dos grandes aprendizados que a gente teve foi ver que depois de um grupo, depois de um dia de vindo pro grupo, segundo dia, na terceira vez que a pessoa frequentava o grupo, ela já sentiu suficientemente à vontade para expor a sua opinião, sendo diferente da opinião de uma outra pessoa, mas sem achar que precisa ter uma síntese ou que precisa ter uma verdade só. Então, como o espaço, a gente tenta ter essa relação horizontal, essa relação do cuidado com o outro, assim, de muito respeito. É muito bom que pessoas que não falavam em público, que tinham vergonha, começam a se colocar de uma maneira diferente, assim. Fugindo daquela problemática academicista mesmo. Sim, né? onde alguém Sim. tem o conhecimento e o outro não, é desprovido, isso vai se apropriar. E aí, a gente vê isso, sei lá, quando nos próprios cineclubes, que as pessoas às vezes vão no cineclube, vão no grupo de estudo, que não falava antes, começa a falar no espaço público, que já não é mais o espaço seguro do grupo de estudo, onde você conhece todas as pessoas, você começa a criar algum tipo de relação, além de todas as diferenças que tem, mas você começa a criar ter algo comum. Quando você transporta isso para uma esfera pública, onde você não conhece as pessoas, você se sente também à vontade, porque você percebe que você tem alguma coisa para falar, você tem um conteúdo, você não tá falando por falar. E aí você cria uma relação mais saudável, acho, de empoderamento, né, dessa condição, assim. Então, isso é uma das coisas que a gente avalia olhando para esses quase 2 anos de grupos de estudo, que agora a gente está reformulando, repensando muitas coisas, e mesmo as pessoas que estavam participando por conta das correrias da vida, mas de que foi uma das boas surpresas, assim, que aconteceram. Muita gente passou pelos grupos, muita gente passa e fala assim, puta, não tô com tempo esse semestre, mas queria voltar. E acho que pra gente é o máximo, assim, saber isso, porque pra gente faz muito sentido, né, esse espaço. Então... E o legal do grupo de estudos também é que, fora todas essas questões, eu acho que em certos momentos, assim, as próprias pessoas do grupo, assim, sentem a necessidade de tentar expressar aquilo que aprendeu de um determinado jeito, assim. Uma das formas que a gente conseguiu fazer ao longo da experiência da biblioteca com os grupos de estudo foi, por exemplo, fazer palestras, né? O grupo de movimento operário fez dois seminários de né? anarquismo e sindicalismo no ano passado, que era uma outra maneira de buscar compartilhar com pessoas que não estavam fazendo parte do grupo de estudo esse conhecimento que estava sendo produzido lá ou que a gente estava dialogando, né? Então, convidar às vezes alguma pessoa que está estudando sobre o tema e essa pessoa apresenta e a gente estimula o debate, para além de a gente falar quais foram as nossas impressões, a gente com esse acúmulo da experiência, problematizar as questões, tentar trazer uma riqueza para uma fala, às vezes, de uma pessoa que a gente convida para... Então... E outro caso também foi o minicurso que a gente realizou no sindicato, né? Do Sinsprev com o Alexandre Sames, né? Que é o militante da FARJ, né, do Rio de Janeiro, Federação Anarquista do Rio de Janeiro, que foi um mini curso assim, excepcional, que ajudou muito assim, a gente pensar em tudo aquilo que a gente já tinha estudado no grupo de estudos, né? E o Samis que lançou aquele livro Negras Tormentas. Exatamente, E aí ele falou, a fala dele foi no sentido desse trabalho aí que ele já vem realizando já faz um bom tempo, né? Bom, voltando para a linha editorial da biblioteca, eu gostaria que vocês falassem um pouco a respeito dos folhetos e livros que vocês lançaram. Então, eu acho que as coisas meio que se casam, né? A ideia da linha editorial, ela de alguma maneira é complementar, ou ela se inicia de uma maneira complementar à ideia dos grupos de estudo, né? Com uma necessidade dos grupos de estudo de alguns materiais, algumas traduções que a gente não tinha em português, a gente começa a buscar isso. E aí, no próprio grupo de estudo de geografia do ano passado, a gente estava começando a organizar as atividades do colóquio sobre o Élysée Reclus, que a gente realizou junto com o pessoal na USP. E a gente falou, bom, é a chance que a gente tem de conseguir juntar os esforços e ter um espaço de propagandear essas ideias, né? E aí a gente, no ano passado, trabalhou isoladamente na biblioteca com um livro que chama Escrito sobre Educação e Geografia, que é um livro com uma seleção de textos do Reclus e do Kropotkin sobre o ensino e o ensino de geografia. E também tem 2 cartas que eles trocam com o Ferrer Guardia, que foi o fundador da Escola Moderna de Barcelona.
E o outro livro a gente publicou junto com a Edições Negras Tormentas, de Santo André, são escritos sobre a pessoa do Elisée Reclus. Então, pessoas que conheceram ele, falando não sobre o cientista, mas sobre quem era esse militante anarquista, assim, no âmbito mais pessoal, no âmbito do cotidiano, assim. Então, que era uma ideia que a gente teve de trazer materiais para poder enriquecer essa discussão e também para poder, de alguma maneira, criar uma maneira da biblioteca se autossustentar, né? Que o projeto a gente não recebe verba de ninguém, a gente põe o dinheiro do nosso próprio bolso para manter a sede. E aí a gente falou, bom, a gente tem condições, a gente buscou a solidariedade dos amigos que trabalham com editoração, que trabalham com arte gráfica, e esse pessoal falou assim, não, a gente ajuda, e não só ajudam, como ajudaram a gente a aprender a mexer nos softwares de diagramação. Então, cada vez mais a gente tem conseguido ter uma autonomia para produzir os livros. E esse ano a gente está publicando junto com o pessoal do Grupo de Estudos José Domingo Gomes Roja, do Chile, e junto com a Livraria Malatesta, da Espanha, um livro que está sendo publicado em espanhol, que surgiu a partir do encontro do colóquio do Elisée Reclus, que chama Geografia Social Austral, que vai fazer uma leitura, uma discussão da Federação Obreira de Magallanes, que foi um sindicato anarquista mais ao sul do mundo, que foi na região próxima da Patagônia, né, em Magalhães. E aí esse livro a gente está publicando agora, ele já foi publicado na Espanha, e ele está, em breve, dentro de um mês, ele deve estar sendo publicado e lançado aqui. Os companheiros do Chile vão vir, então eles vão ter a oportunidade de fazer o lançamento do livro, o autor vai estar presente. E a gente está também lançando um livro sobre o Adelino de Pinho, que foi o diretor da Escola Moderna número 2, aqui de São Paulo, que o Vitor pode falar. O Adelino, ele foi um militante que se focou bastante assim, nessa questão da educação, né? Mas como ele vinha dessa tradição, dessa linha, né, do Ferrer, né, das escolas modernas, ele participava de várias frentes assim, de atuação, como no meio sindicalista, né, no movimento operário, na educação em si, com as escolas modernas, sendo o diretor da Escola Moderna número 2, e também no movimento anticlerical, né, que estava ainda assim, né, e eu acho que hoje ainda se perpetua, né, que a educação estava muito atrelada a essa questão da religião, né. Então ele foi um dos anarquistas assim, importantes assim, para a gente se pensar assim, a nossa atuação nessas diversas frentes, assim, né. E, bom, o trabalho, assim, acho que da biblioteca, fora os grupos de estudos e tudo mais, é tentar resgatar essas pessoas, né, esses indivíduos, esses militantes anarquistas que fazem parte da nossa história, né. E eu acho que dá uma certa noção, assim, de como que a gente se constituiu aqui, né, enquanto movimento, né. E os folhetos que a gente tem publicado, eles têm uma dupla intenção, que é de conseguir transformar mais acessível o material, então ele não é, muitas vezes a gente distribui o material, outras vezes a gente pede uma ajuda de custos por conta da impressão e do custo do papel. E aí eles versam normalmente sobre anarquia, sobre anarquismo no geral, então a gente tem alguns textos, poucos ainda publicados, e a gente está redistribuindo muitos materiais da Index, que foi uma editora que um dos companheiros da biblioteca fez parte, e a gente tem muito material, então a gente está também distribuindo esses folhetos, e agora, pela campanha da Política Além do Voto, a gente está produzindo outros materiais que são inéditos sobre a questão das eleições, né? Então, para polemizar e para discutir, para transformar fácil o acesso desse material. Então, eles estão impressos, tem versão digital e tem o site alemdovoto.org, que dá para encontrar o material lá. Então, a ideia é sempre essa, assim, os folhetos são um meio de um material que seja de fácil apreensão, que seja textos curtos e que possam ser distribuídos de uma maneira mais ampla, né? Que as tiragens dos livros normalmente são entre 100 e 200 exemplares, que a gente não tem grana para bancar uma tiragem grande, então a gente faz tiragem pequena, mas os folhetins a gente tenta fazer mais e tenta, quando dá, distribuir eles. E em meio a todo esse trabalho, ainda tem o Cineclube, né? Isso. Como é que tem sido desenvolvido o Cineclube? Bom, acho que o Cineclube, a gente, assim como um pouco da dinâmica, né, do grupo de estudos, a gente
tenta conciliar muito com o momento que a gente tá vivendo, né, na biblioteca. Por exemplo, essa mostra agora que a gente está organizando está relacionada com a educação, por conta também do colóquio que a biblioteca está organizando, né, que vai acontecer na FEUSP, né. Enfim, é uma experiência assim de autogestionária, assim, de como que a gente pode, por exemplo, tomar para si, né, o que está fora, assim, né, o cinema, né, que é uma coisa, o lazer, enquanto também é um espaço não só de entretenimento, mas também um espaço também de diálogo, de reflexão sobre o que está sendo produzido. E o Cineclubes ele vai trazer essas produções que vão abordar a temática do anarquismo de determinado jeito, assim, né? Às vezes são filmes produzidos por anarquistas ou filmes que falam sobre o anarquismo. Então sempre tá tocando nessa questão, assim, né? Eu gosto muito de como surgiu o projeto do Cineclube, porque ele foi meio que acidental, no sentido de que a gente queria tava pensando em atividades que fossem para um grande público, que não pessoas só interessadas em anarquismo, mas que também tivessem interesses diversos no cinema, ou cultura, ou sobre o que fosse. E aí tinha um coletivo de amigos nossos que se organizavam o próprio Cineclube num espaço que chamava Centro Cineclubista de São Paulo, que era na Rua Augusta, e esse espaço acolhia diversos cineclubes para montar seu próprio cineclube lá. A gente conversou com eles toparam, e aí de um dia pro outro a gente tinha um espaço super bom, num lugar super bom, para poder passar filmes anarquistas ou filmes sobre anarquismo e trazer isso para um público maior. Não só as pessoas que estavam vivenciando os espaços anarquistas ou que já tinham contato, mas tentando trazer isso para um outro pessoal, né? E aí foi interessante quando a gente começou a mostra e a gente pegou os filmes feitos por anarquistas, foi a nossa primeira mostra, e a gente foi estudar o Cinema do Povo, que foi a primeira experiência de cinema autogestionário. Eles distribuíam os filmes dele por meio de cineclubes, então eles meio que criaram esse hábito de produzir um filme e debater o filme. E aí isso, de alguma maneira, é o nosso sonho utópico, é quando a gente começar de fato a produzir o nosso material, ou começar a trazer um debate que tenha uma perspectiva libertária para dentro desse espaço, assim. Então, começar a produzir, começar a trazer as pessoas e essas pessoas que estão vivenciando essa realidade tensionar sobre isso e pensar sobre isso, usar o cinema enquanto ferramenta, né, pra gente repensar a nossa realidade. Então, isso ainda a gente não sabe se está perto ou se está longe, mas de alguma maneira está no nosso horizonte, assim, esse espaço do Cineclube. Acho que ele pode chegar também a ser isso, né? Perfeito. Vou fazer mais uma pausa agora pra gente escutar a banda Joana Dark com a música Você. Aceito a sua felicidade, desde que seja a distância, pra que ela não me atrapalhe. Sua alegria me cansa. Não pode estar comigo, não esteja com ninguém. Não alcance outros olhos, não seremos amigos. Quero cair em outros braços, esquecer teus abraços, me afogar em outros lábios, me sentindo em pedaços. Não viva, não seja, não queira, não faça nada sem mim. Outra pessoa não te daria uma noite sem fim. Talvez seja banal te manter sem outro alguém. Não que eu queira o seu mal, mas também não quero bem. Por mais cruel que possa ser, só pra mim vai dizer sim. Não tente me esquecer, não será tão fácil assim. Quero cair em outros braços, esquecer teus abraços, me afogar em outros lábios, me sentindo em pedaços.
Tamo aí de volta. Bom, eu gostaria que vocês falassem um pouco acerca dessa turnê na Espanha, na Europa inteira aí, com a banda Ordinária. Como é que foi? Como é que foi todo esse samba aí? Pô, esse samba foi massa, foi bem foda. Da biblioteca acabou indo eu e o Rodrigo. O Rodrigo já tava na Europa por conta dos estudos, ele tinha uma grana de uma bolsa pra ir. E o pessoal da Federação Anarquista Francesa falou pra gente que eles poderiam financiar uma passagem pra alguém da biblioteca estar presente. E a gente consensuou, conversou com quem podia e eu acabei indo. E aí, por conta disso, falei, bom, vou ficar o máximo de tempo que der pra poder conhecer o máximo de coisa. E aí... E pegar o máximo de livros. Isso. A gente voltou com 140 quilos de livro. Porra! Foda. E aí foi importante porque eu cheguei, na semana seguinte estava tendo a Feira Anarquista de Barcelona, que é uma feira que já está na sua 8ª edição, uma feira que já tem uma tradição na cidade. E foi importante, que é uma feira diferente da feira que a gente organiza aqui, acho que diferente, cada feira é uma feira, na verdade, né, que a gente percebeu. E aí, logo em seguida, teve essa turnê do Ordinária Hit na Europa, que foi um do-it-yourself, um faça você mesmo, muito corajoso, assim. E a galera tinha alguns contatos, não tinha outros. No verão, que é baixa temporada de show na Europa, tá todo mundo viajando, e o europeu viaja muito. Aí, todo mundo viajando, e a gente foi viajar com o intuito de tá nos lugares, assim. Eu peguei carona com o pessoal convidou. E aí a gente tentou fazer uma atividade casada, assim. Então, quase todos os shows a gente teve, acho que foram 11 shows e foram 6 debates. Então, a ideia sempre era estar nos espaços, discutindo sobre anarquismo no Brasil, discutindo sobre educação, discutindo sobre o que o pessoal tivesse interesse, que a gente pudesse estar conversando e rolando show. Então, foi muito importante a passagem por Amsterdã, que teve um pessoal muito legal, um debate muito bom sobre o anarquismo no Brasil hoje e sobre como estão as coisas lá. E aí o show do Ordinária foi muito bom, só que era cacetada, assim, todo dia acordava 6 horas, 7 horas, 8 horas de estrada, o pessoal morrendo na estrada, a laranjinha, a van, tendo que aguentar às vezes 8 pessoas na van. E foi bom, assim, a gente saiu a turnê começou em Frankfurt, foi pra Amsterdã, de Amsterdã pra Berlim, de Berlim pra Praga, de Praga pra Tábor. Tábor eles tocaram Tábor é uma cidade no interior da República Tcheca, então minúscula, mas tinha uma figura lá que acolheu a gente, o Chris, que era um americano doidão, que fazia queijo e, sei lá, era músico nos Estados Unidos e tava figura. Mas muito bom, assim. De lá pra Viena, em Viena a gente conheceu o pessoal da Biblioteca Anarquista de Viena, que foi o pessoal que organizou o show no squat. E os shows basicamente rolando em squat, rolando em espaços autônomos, espaços autogeridos. Então era uma das principais preocupações do Ordinária na organização do turnê, foi tocar em espaços que sejam relevantes para o movimento anarquista ou que tenham uma luta social importante, assim. E aí isso casava muito bem, assim. Então em Viena a gente conseguiu conhecer o espaço e, é um projeto muito parecido com a gente, num lugar muito diferente que o nosso, assim. Então foi super bom, super revigorante conhecer uma galera que é tiozinho, assim, que tá no rolê há muito tempo e se encantava com o que a gente estava fazendo, e a gente se encantava com o que eles estavam fazendo. Depois disso a gente foi para Milão, de Milão a gente foi para França, a gente passou em Marseille, passou em Montpellier. Em Montpellier a gente ficou na casa do Ronald Craig, que veio pro Brasil ano passado, pro colóquio do Elise Recli, que veio dar um minicurso sobre anarquismo nos Estados Unidos, que é uma pessoa fantástica. Participou da feira também. Participou da feira, cantou Bela Tchau, vocês podem encontrar no YouTube o vídeo, imperdível. E aí ficou 2 dias na casa dele, um lugar fantástico, e um velhinho de 83 anos que levou a gente pra cima e pra baixo na cidade, uma energia. Depois gravou com o pessoal do Ordinária, em breve uns vídeos também na internet. E aí o último dia da França a gente foi pra Espanha, o pessoal tocou em Zaragoza. E Zaragoza tem uma ocupação numa antiga prisão, e aí foi um dos shows mais simbólicos, assim, que eles têm um mural zapatista pintado na parede, e o show, tipo, na frente do mural, dentro de uma prisão. Rolou um bate-papo sobre educação anarquista, pessoal que não ia na Ocupa, colou pra ir na conversa, então foi uma conversa super rica, umas professoras, o pessoal que tava na angústia também
da educação e foi trocar uma ideia, foi saber como que tava rolando as coisas aqui. E o último show foi numa festividade de rua que tem lá na Espanha. Agora no verão tem shows nos bairros. E aí eles tocaram no show que foi tipo um show também fantástico, assim, lotado. Foi o grande encerramento, assim. Então eu acho que, pô, pra galera da banda, pelo que deu pra vivenciar um pouco, foi muito intenso, assim, muito, muito bom. Pessoas fantásticas a gente encontrou no caminho. Algumas não, mas muitas sim. Os shows muito bons. Gravamos quase todos. Vocês podem pedir pro Ordinária Hit subir na internet, que tá quase tudo gravado. Onde podia, porque tinha lugares que não podia. O pessoal pedia por conta de segurança pra não gravar. E, pô, pra experiência da biblioteca em si, de estar junto com o Ordinária fazendo essa turnê, acho que foi... A gente ainda não conseguiu escrever sobre isso, mas foi uma experiência muito forte, assim, muito, muito boa. Em breve eles vão escrever e vai estar lá no site, né? Bom, tu citou agora a questão das feiras, né? Feiras anarquistas. Eu gostaria que vocês falassem um pouco também sobre a segunda edição da Feira Anarquista de São Paulo, um balanço, e o que esperar dessa terceira. Bom, eu não tava na primeira, ainda não tava aqui em São Paulo nessa época. Você tava aqui? Não. Então, a gente perdeu. Perdemos a feira. Ó, eu tava, hein? Depoimento. Eu tava cheio, em comparação à segunda tava bem mais cheio. Ah. Acho que teve bastante atividade também, rolou muito punk. Mas a minha impressão de fora, né? Não organizando, não participando efetivamente dentro. A segunda-feira a gente começou relativamente tarde, a organização foi meio que um mês e meio antes. E aí foi aquela doideira, porque tinha muita gente querendo participar e a gente, tipo, meio que tinha um espaço muito pequeno a feira no passado foi realizada no Tendal da Lapa, porque tava tendo uma formatura das turmas de balé no mesmo espaço, não, no espaço do lado, que normalmente que tinha sido utilizado na primeira feira, que não podia ser utilizado na segunda. E aí a gente tinha que dar o jeito de se organizar no espaço que tinha, assim, que o espaço era grande, mas que não era o suficiente para conter todas as atividades, assim. Foi um esforço conjunto da gente, da Biblioteca Terra Livre, com o pessoal da Divisão ABC, de organizar a feira. Aí a gente conseguiu contar com teatro, com exibição de filme, com muitos debates e com a exposição dos livros, né? Foi muito bom, muito importante. Muitas editoras anarquistas e libertárias do Brasil estiveram presentes. O pessoal de fora mandou material, o pessoal do Chile mandou material, o pessoal da Espanha, o pessoal da Itália mandou exposição de fotos sobre o Carlo Giuliani, as lutas contra o G8 lá em Gênova. Então, foi muito intenso, assim, pra gente que tava dentro, porque não tinha tempo pra respirar, assim. E aí foi bom que, pô, teve palestra uma conversa com o Ronald Craig sobre arte e anarquismo, o Philippe Pelletier falou sobre o anarquismo na França, teve o Davi, do grupo de estudo José Domingos Gomes Roja, que falou sobre o movimento estudantil no Chile hoje. Teve debate sobre o pessoal do Ocupa Sampa, no mesmo dia que eles foram desalojados tanto do viaduto quanto da Praça Mahatma Gandhi. Tava rolando a feira, então eles estavam em 3 lugares ao mesmo tempo, foi uma loucura, tipo, notícias chegando e a polícia dando porrada, e tipo, uma super confusão. O Corinthians tava jogando final, a Corinthians campeão, pra alegrias de um, tristeza de outros, mas foi tipo uma doideira, assim. Então tudo isso culminou com... E, pô, pra gente foi fantástico, assim, que os editores, as pessoas, muita gente colou, a gente conversava com o pessoal que tava chegando, não, eu vim pra ver o teatro. Porra, mano, tipo, massa, que tipo, chegou a notícia e ele escolheu uma coisa da programação pra vir ver, assim. Gente que tava lá porque queria conhecer, então muita gente... E teve essa coisa do pessoal muita tiazinha, senhoras, que estavam levando a netinha, que estavam levando a filha pro balé, ou senão os pais que estavam passando por ali entraram, foram ver, então teve uma abertura legal, que eu acho que também é o espaço que a feira meio que se propõe, assim. Tanto eu acho que a primeira edição, quando o pessoal fala quanto a segunda edição e essa terceira, é um espaço de mostrar um anarquismo que muita gente não conhece, né? Então, que na verdade é mostrar essas múltiplas formas de grupos se organizarem, de atividades de trabalho, de discussões possíveis, de leituras de mundo e de produções, né, efetivamente. Então, isso eu acho que a gente tenta, de alguma maneira, valorizar e estar em contato com esses grupos que estão de fato
tentando mostrar o seu trabalho, assim, né? A feira eu acho que é um espaço que tenta ser muito plural. Não sei se a gente consegue sempre, mas a gente tenta ter uma grande abertura para todos os grupos que se apresentam. Esse ano a gente fez um chamado para a galera enviar cartaz. Então já tiveram 4 cartazes que foram enviados, que a gente, cartazes lindos. E os cartazes a gente continua convidando as pessoas. A gente vai fazer uma exposição dos cartazes, de todos os cartazes que foram produzidos para a feira. Um companheiro do Chile já entrou em contato, falando que ele é fotógrafo, tira foto das manifestações estudantis, vai mandar exposição. O pessoal do Chile confirmou que vem. Na Europa a gente precisa ir para a Europa para conhecer um pessoal do Uruguai, da Argentina, que falou que vem. Um companheiro da Federação Anarquista Francesa também vem. Então a gente está conseguindo, de alguma maneira, vai vir um pessoal de fora e estamos tentando também estimular a galera daqui para estar presente, para compartilhar disso, assim, criar esse momento. O legal dessa feira, dessa terceira feira agora, que vai ser no Parque da Água Branca, né? Então é um lugar que é muito fácil acesso, assim, de chegar. As pessoas, tanto de metrô quanto de ônibus, vão conseguir chegar facilmente no lugar, né? E de domingo lá tem muita gente no parque, né? Então é um local de circulação muito grande, assim. Então eu acho que a possibilidade das pessoas, da gente tocar esse projeto, das pessoas conhecerem o anarquismo das mais variadas formas possíveis e da forma que ela se sente confortável de abordar a questão pelas artes, pelos livros ou pela militância, né, como pessoal e tal, é plural, assim. Acho que essa é a intenção, assim, da feira que se propõe, né? E o que esperar do colóquio sobre educação libertária na USP? Então, a gente está com uma expectativa boa, bem boa. Tem esse ano o pessoal do Rio, tem o pessoal da Unirio, que tem um grupo de estudos de educação e anarquismo, que é um pessoal militante, que também está dentro da universidade, e eles estão vindo. Esse pessoal, tem muita gente, todo mundo que está vindo da feira para a feira de fora, está vindo também para o colóquio, e essa é uma das intenções que a gente tenta fazer as atividades casadas justamente para poder viabilizar pessoas que estão vindo para cá, para o Brasil, que já vão ter um custo grande de transporte, de poderem aproveitar ao máximo para divulgar seus projetos, para conversar sobre isso, para conhecer gente. Então são 2 momentos muito públicos, muito grandes, que a gente tenta de alguma maneira valorizar a presença dessas pessoas que fazem um esforço grande para estar aqui, né? Esse ano o colóquio está sendo organizado com... A universidade está só entrando com a parte do espaço, eles estão cedendo espaço para a gente utilizar. Então, esse ano a gente não tem grana, não tem nada, que ano passado a gente ajudou o pessoal da universidade a organizar o colóquio do Reikli, e esse ano é o melhor faça você mesmo, assim. Então a gente convocou pessoas que estejam interessadas em enviar trabalhos, e a gente vai tentar, de alguma maneira, atender ao pessoal que queira estar vindo para compartilhar a sua pesquisa, compartilhar suas reflexões, suas experiências dentro das escolas ou fora das escolas. E a ideia é meio que essa, assim, tipo, trazer o máximo de experiências possíveis. Então, o pessoal da Argentina, por exemplo, tem uma experiência de EJA dentro da Federação Anarquista, dentro da Federação Libertária Argentina. Tem o pessoal da França que também tem uma experiência de educação popular. O pessoal do Chile vai trazer as discussões sobre autogestão nas escolas. Então, só esse pessoal que está vindo para a feira e que é militante e vai trazer um aporte muito importante para isso. Sem contar todo o acúmulo que a gente tem tido, tanto dos grupos de estudo da biblioteca, estudando sobre a escola moderna aqui, a importância da escola moderna e a atualidade do projeto, né? Então, tem tido muita gente estudando a escola moderna e, de fato, essa pedagogia libertária, essa pedagogia anarquista, tentando trazer essa discussão para o presente e tentando não só enquanto uma mera reflexão teórica e falar, nossa, como foi importante, como foi bonito, mas e aí, tipo, o que isso nos dá de aporte para a gente poder transformar as nossas práticas pedagógicas ou, de fato, criar novas experiências pedagógicas, né? É por isso que o colóquio, que a gente pode dizer que tem um caráter diferente um pouco do colóquio do ano passado, que esse colóquio ele também tem um caráter muito militante, assim, né? Na perspectiva de... tudo bem, beleza, a gente está pensando sobre todas essas questões, sobre a educação, sobre as escolas modernas, mas como que a gente pode atuar agora na realidade com esse aporte, né?
com essas reflexões. Como que a gente pode, então, pensar esses projetos, né, que não estão só no âmbito do desenvolvimento de um conhecimento apenas, né, mas de transformação da realidade que a gente vive, assim, né, de tentar mudar esse mundo que a gente não concorda que a gente está se relacionando, né? E aí a ideia, por exemplo, de resgatar de fato esses 100 anos da escola moderna é isso, né? O que era a escola moderna naquele momento? A escola moderna era as pessoas estavam querendo mudar a sua realidade, olhando para o sistema educativo, entendendo que a educação também é importante para essa mudança, não é o único caminho, mas também é uma das chaves importantes para mudar a nossa realidade, falando assim, bom, de dentro da escola do Estado e da escola da igreja não dá para mudar. Eu posso ser um bom professor dentro disso, mas eu posso trazer pessoas a discutir isso, mas o grande projeto que eles tinham era um projeto que, dialogando com o movimento sindical, dialogando com a questão da sociedade mais profunda, então a gente vai criar uma escola nova. E é por isso que as experiências da escola moderna foram tão curtas, e talvez tão atuais, porque foi exatamente onde colocar o dedo na ferida, assim. Então, de alguma maneira, eu acho que resgatar essa história não é um mero pedantismo acadêmico, intelectual, mas sim perceber que a história nos mostra que a gente tem uma possibilidade de ter uma educação que incide de uma maneira mais tensa com essa própria realidade, né? E uma maneira, de certa forma, faz a gente refletir que enquanto esses militantes, esses anarquistas fazem suas próprias instituições, né? Criam suas próprias instituições de ensino, ou que seja assim, para suprir uma necessidade, né, que eles possuem. Uma necessidade de educação, uma necessidade de troca de alimentos, enfim, que seja, mas que esteja fora dessa relação que se tem do Estado, da Igreja, né, que se tinha até então, e que é possível de se realizar hoje, de fato, né? Não é à toa que a gente está aí lutando para manter uma biblioteca que tem um projeto e tal, pedagógico também, inclusive, mas não só pedagógico, mas militante também, né? As movimentações acerca da política além do voto, como é que estão decorrendo? Então, a gente tem alguns grupos que estão envolvidos no projeto, mas publicamente o que tem rolado atualmente tem sido a produção de materiais e distribuição e as exibições de filme no Cine Ocupa, que ocorrem quinzenalmente às quartas-feiras à noite no Espaço Tortura Nunca Mais, que é o pessoal do Ocupa Sampa, que criou um coletivo que é o Cine Ocupa, e eles estão com uma mostra temática sobre a questão das eleições. Na próxima quarta-feira vai ter o Quarta Guerra Mundial, propaganda para todo mundo. Às 8 horas da noite vai rolar o filme, depois um debate, e a ideia é essa, assim, não é fazer uma grande campanha anti-eleitoral, mas é fazer uma campanha permanente que discuta a questão do voto, que discuta a questão, mais do que pensar o voto enquanto essa ferramenta, é pensar que mais importante do que votar é a gente começar a se auto-organizar. Tiveram diversos, ao longo desse ano eleitoral em muitos países do mundo, nos Estados Unidos, no México, em outras partes, e tem alguns manifestos sendo lançados, e de alguma maneira a gente tem buscado dialogar com isso, né? No México tem o Nós Somos 132, tem o Não Vote, Organize-se. Então tem algumas campanhas que têm sido feitas que a gente de alguma maneira tem dialogado, e a gente pensa que não é essa campanha da política além do voto não é uma campanha para anos eleitorais, é uma campanha para todos os anos, assim, uma coisa que a gente tem que discutir o tempo todo, né? Não é a cada 2 anos tem as eleições, as federais, as municipais, e ficar nesse porque a campanha, eu acho que ela se propõe muito mais ser explicitar a forma política que esses grupos já possuem, né, na sua ação, né? Então tem o pessoal, a gente da biblioteca tem uma certa forma de agir politicamente que se dá numa intensidade baixa, né? Mas que se dá constantemente durante o ano todo e tal, que não está apenas só nesses momentos de eleição, né? Mas acho que a campanha é um momento importante para ressaltar essas ações e também para a gente poder, esses grupos começarem a se articular, e as pessoas que estão de fora desses grupos, né, as pessoas da sociedade em modo geral, possam então conhecer o projeto de cada grupo e talvez conhecer, né, e entrar dentro, né? Eu tive a oportunidade de ir em lá na Frecaneca, e eu achei bem interessante
pela questão o grupo que se juntou lá. Tinha partidário do PT, tinha partido humanista. Então era uma diversidade de pessoas discutindo essa questão da política além do voto. Acho que isso foi muito rico lá também. Com certeza. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente vocês aqui, Adriano, Vitor, por comparecerem no Estúdio da Mata hoje. Eu quero deixar bem claro que o que precisarem da gente, as portas estão abertas. Estamos à disposição da biblioteca. As portas estão sempre abertas. Então eu queria deixar um último espaço para cada um dizer o que quiser, deixar os contatos, mensagens, à vontade. Bom, eu queria agradecer, primeiro de tudo, o pessoal aqui da rádio. Fernando, pô, foi um prazer. A gente há muito tempo já está com essa conversa de marcar essa entrevista. Espero que próximas ocorram em breve. Deixar o contato da biblioteca é bibliotecaterralivre@gmail.com. O site é bibliotecaterralivre.noblogs.org. A gente está, como a gente já falou, a gente está organizando agora o Cineclube, que acontece sempre no último sábado do mês. Tem mais 3 sessões. A próxima vai ser o próximo sábado, dia 29. O dia 4 de novembro, no Parque da Água Branca, a gente vai estar organizando junto com o Ativismo ABC a terceira Feira Anarquista de São Paulo, que vai ter música, vai ter exibição de cartazes, de fotografias, vai ter os livros e coisas ainda para serem confirmadas, e muito, muito livro, então isso vai ser bom. E depois, logo em seguida, na semana seguinte, vai ter o colóquio de Educação Libertária, comemorativo aos 100 anos da Escola Moderna, e muito provavelmente a gente vai organizar atividades públicas com essas pessoas que estão vindo de fora, valorizar a presença deles, não só nesses espaços, mas em outros espaços. Então, em breve a gente vai estar divulgando no site, no e-mail, essas próximas atividades. Novembro vai ser um mês cheio, então é isso aí. Obrigado a todo mundo. Também tenho que agradecer só o pessoal da Frequência da Mata, né, Fernando? Valeu pelo convite. Eu acho que a gente tem que ressaltar também a importância desses momentos, desses espaços que a gente tem para poder falar o nosso projeto, né, falar o que está acontecendo, outros grupos também que estão se articulando. Eu acho que rádios, né, devem surgir cada vez mais e as pessoas tomar para si a responsabilidade que muitas vezes a gente é ensinado desde pequeno a delegar para outras pessoas, né? Então acho que a gente tem que valorizar cada vez mais essas ações e essa vontade, né, de cada indivíduo de querer de fato fazer algo novo e diferente. É isso aí, valeu. Valeu, gente. Vamos ficar agora com a banda Instinto Coletivo com a música Perdemos. Sem maldade pra pensar, meu coração corrente e livre você quis represar. Maldita falsidade, só agora pude perceber que a minha amizade não fez parte do teu querer. Me diga a verdade, a sua lealdade me faz falta. Venha até mim, não deixe que outros o façam. Acho que não quero que o jogo acabe. É tarde pra se arrepender. Certo, sempre soubemos que um dia todos iriam perder. De certo, sempre soubemos que um dia todos iriam perder.
e diga a verdade. A sua lealdade me faz falta. Não se desespere se um dia não te quiser. De certo sempre soubemos que um dia todos iriam perder. De certo sempre soubemos que um dia todos iriam perder. Estamos aí de volta, podcast Frequência da Mata, edição 37. Bom, e neste terceiro bloco, na parte musical, a música independente, eu tenho o prazer aqui de anunciar o Projeto Clã de Guarulhos. Gente, muito obrigado por terem vindo aqui hoje. Opa, é nóis. Que agradece. Bom, primeiramente eu gostaria de saber como e quando surge o Projeto Clã. Em 2007, várias bandas de rock de Guarulhos decidem se unir para brigar por espaço mesmo. Se você tinha um som autoral, não tinha bar para você tocar, e tinha os teatros, que geralmente o pessoal se apresentava, mas quando a gente procurava para tocar nos teatros, o que a gente recebia é que, bom, não era espaço para rock. E partindo disso daí, começamos a juntar a galera para brigar por espaço mesmo. E aí, nada melhor do que a galera junto fazer algo por todo mundo, né? Coletivamente. É bem mais fácil de ir pra cima pra brigar por espaço. E foram quantas bandas no início que se juntaram? 5 bandas. Quais eram? Causatium, HIV, Carbônica, Instinto Coletivo e White Horse. Algumas bandas já deixaram de trabalhar e tal. Hoje as bandas que fazem parte do projeto é o Carbônica, o Instinto Coletivo e a Joana Dark e os Inquisidores. A ausência de espaços em Guarulhos foi o que marcou realmente o início do projeto, né? Você tinha aquele splash antigo na Timóteo, que é muito tempo atrás, hoje... 90. Cheguei lá. E fora as casas oficiais, não tinha nenhum espaço, né? E vocês vieram com uma ideia muito interessante, que é aquele rock no posto. Como é que foi a ideia desse projeto e como transcorreu esse festival? Exatamente. Foi por conta disso mesmo, por falta de espaço. Não tinha um rock bar para você tocar. O teatro você não podia tocar. Não tinha lugar nenhum para tocar. Onde a gente vai tocar? Bom, tem um posto de gasolina. O pátio fica livre à noite. Rolamos ideia com o dono do bar do lado, puxamos energia. E aí começou a primeira edição do festival, Rock no Posto. Agora nós já estamos na 7ª edição, já estamos trazendo bandas de outras cidades, já estamos com um equipamento muito bacana para a galera tocar, e não para. Hoje, assim, já dá até para arrumar outros lugares para tocar, mas foi tão legal, funciona tão bem lá na região, porque é uma região carente de eventos lá no Tabuão. Continua não tendo bar, continua não tendo nada de rock. Então, o público que gosta desse som, todo ano, está presente no festival. E já pensando nessas bandas inseridas no projeto, como se deu essa coletânea do Projeto Clã? A primeira, em 2008, foi por conta disso mesmo, de não ter o trabalho para mostrar. Nenhuma banda tinha CD e nem conseguia bancar um CD sozinho. Então, todo mundo tirou do bolso, no corre, e produziu a primeira coletânea. Já em 2000... Quando, Dani? 2010? 2010. Ganhou Funcultura. Em 2010 a gente conseguiu o apoio do Funcultura para lançar a segunda coletânea, que é essa aí que você vai sortear. Tá guardadinha já. Que a gente lançou em 2011 e que são as bandas mais atuais
que estavam trabalhando com a gente na época, que entraram nessa coletânea. E foi legal que, assim, coletivamente a gente conseguiu aprovar o projeto dentro da Secretaria de Cultura da coletânea e uma revista que conta a história do rock na cidade desde os anos 50 até atualmente. Trabalhando com essa questão do rock em Guarulhos, como é que é desenvolver uma linha histórica do rock por lá? Porque passa por muita coisa, né? Cara, é uma coisa muito louca. Porque anos 60 você tem explodindo aí Beatles e Jovem Guarda. E aí lá já tinha uma banda que foi daí que começou essa história de procurar levantar a história do rock na cidade. A gente tinha um clanzine, que é um fanzine, né, de rock, que lá tinha uma coluna chamada Das Antigas. A gente levantava a história de uma banda antiga da cidade e apresentava para o público. E num show do Tom Zé, lá no teatro da cidade, o Tom Zé falou: pô, muito legal tocar aqui, meu primeiro disco, que ganhou o festival de 67, eu gravei com uma banda daqui, os Versáteis. E eu fiquei louco, né? Eu falei, consegui com o pessoal lá, falei, preciso falar com o Tom Zé. Falei, Tom Zé, que história que é essa? Não, os Versáteis, menino daqui, bom, toca muito, não sei o quê. E aí a gente foi correr atrás disso daí, porque também não tinha material em nenhum lugar sobre quem eram os Versáteis. Então a gente começou a levantar essa história a partir daí. A partir dessa banda dos anos 60 que gravou o Grande Liquidação, que é o primeiro disco do Tom Zé, que tem a música São Paulo, que ganhou o festival. E aí a partir daí a gente começou a levantar um monte de banda, um monte de artistas que são da cidade e acabaram indo pra fora pra brigar por espaço, porque na cidade não tinha. Então tem um monte de gente espalhada pelo mundo. Tem professores de música na Holanda, na França, começaram lá. O cara da Blitz, ele tinha ido pra Inglaterra com o William Forghieri, tecladista. Tinha ido pra Inglaterra brigar por música lá. Quando voltou, foi pro Rio, numa festa lá, e montou a Blitz. E o cara começou a fazer som lá. Tem o estúdio Vava Flow, que hoje é em Los Angeles. Também o cara começou a tocar guitarra lá. Hoje tem um estúdio renomadíssimo lá fora. E assim, por conta de não ter espaço na cidade, o pessoal vai buscar outras cidades, outros países. E assim, tem muito poucas pessoas que acreditam ainda que continuam trabalhando lá pela cena. E é por isso que a gente tá aí pra justificar isso, né? Vamos acreditar, vamos pra cima, né? Coletivamente a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Certo. Bom, vamos ficar com o som agora então da banda Joana Dark pra gente sentir um pouco do peso de Guarulhos. Teve um certo dia, em que um cara qualquer me disse a seguinte frase: é legal que a mulher curta sair, que curta beber, que queira se divertir e que tenha liberdade. Mas mina sim, não é mina pra casar. Pra casar! Sonhando com a mulher ideal, eu na rua pegando uma mina real. Ele deita na cama e dorme sozinho, eu na farra com 4 ou 5. Ele quer uma menina santinha, que use rosa e saia de bolinha. Mal ele
Você se acha tal, mas não passa de um corno. Enquanto você acha que ela está na Renner, ela está dando pro personal trainer. Ele quer uma menina certinha, que use rosa e saia de bolinha. Mal ele sabe que à noite ela sai pra rodar bolsinha. Sabe cozinhar, lavar e passar. Não, eu sei beber, beijar e transar. Sabe cozinhar, lavar e passar. Claro que não. Sabe cozinhar, lavar e passar. Não, eu sei beber, beijar e transar. Sabe cozinhar, lavar e passar. Tá querendo mina pra casar? Vai se ferrar. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Tamo aí de volta. Bom, vocês receberam, né, a aprovação no Funcultura. Eu gostaria que vocês colocassem um pouco qual é a importância do Funcultura no Projeto Clã e como se desenvolve essas políticas públicas em Guarulhos. Como é que vocês enxergam isso em Guarulhos? A aprovação do projeto e o Funcultura em si, ele é importantíssimo para a cultura da cidade porque assim, é o único fomento que existe. O único fomento que existe para a cultura na cidade é o Funcultura. E então é muita gente que quer participar, que quer fomentar o seu trabalho. E políticas públicas na cidade voltada para a cultura é muito complicado, porque a gente fica no meio de um tiroteio, né? Hoje a gente tem gente do coletivo que faz parte do Conselho Municipal de Cultura, na linguagem de música, justamente para brigar por isso, pelo reconhecimento, né? Pelo incentivo à cultura, porque sempre foi muito largado, saca? E as últimas 3 administrações que começou a se fazer algo por cultura, assim, construir teatros melhores e tal. Mas na última, colocaram uma pessoa que não conhecia nada de cultura para administrar cultura. Então aí a gente foi tudo por água abaixo, assim, por assim dizer. E a gente até brinca que para comprar às vezes para comprar um cabo pra gente usar num teatro não tem dinheiro, mas para trazer uma atração que custa 80 mil e eles pagam 180 mil, inexplicavelmente, eles conseguem verba. Então, nossa briga é bem forte em cima disso daí. Bom, tratando-se de parcerias e de projetos, como é que se desenvolve essa parceria com o Circuito Fora do Eixo, com o Projeto Clã? Nós começamos a integrar a rede em que ano? 2010 mesmo, não foi? Foi quando começou as noites depois que já tinha rolado já a coletânea, foi em 2010. Verdade. Noite Fora do Eixo a gente começou a executar mensalmente. 2012 estava meio parado, mas 2011 a gente conseguiu fazer todo mês, trazendo uma banda de outra cidade, fazendo intercâmbio com esse circuito Fora do Eixo, né? Porque assim, a gente tinha um coletivo lá em Guarulhos e a gente não sabia o que rolava nas outras cidades. Quando a gente descobriu que tinha mais um monte de loucos parados por aí, fazendo a mesma coisa, a gente falou, fantástico, a gente precisa integrar essa rede. E aí a gente procurou o Circuito Fora do Eixo, que estava chegando em São Paulo, nessa época, para fazer parcerias, né? E aí a gente começou a executar a Noite Fora do Eixo, que é um evento que traz artistas de outra cidade para fazer esse intercâmbio na nossa cidade. E todos esses coletivos que são espalhados, né, nesse circuito aí, espalhado pelo Brasil, América Latina, já estão chegando Estados Unidos, Espanha, geralmente possuem uma sede que para
amplificar as ações. E a gente conseguiu uma sede também, que é a Casa Clã. Então lá as bandas têm um espaço para ensaiar, a gente faz exposição, é uma sede mesmo, onde a gente... Como é que ela nasce, essa Casa Clã? Ela nasceu em... Nasceu em 2011. Foi na intenção, a gente queria um lugar para todo mundo poder interagir, e realmente a gente já tinha essa ideia do intercâmbio, a gente tinha conhecido como é que trabalhava a casa fora do eixo, né? E a gente teve vontade, a gente podia ter a nossa Casa Clã, né? E aí a gente juntou, vamos fazer um estúdio, vamos juntar o que a gente já tem aqui, vamos pegar tudo, pôr no mesmo lugar e fazer acontecer. E foi assim que surgiu a ideia da casa, e automaticamente já conseguiu manter os intercâmbios, fazer as hospedagens solidárias. Ah, é? Como é que funciona? Quando as bandas vêm tocar em Guarulhos, a gente hospeda lá. Aí a pessoa tem a liberdade de ficar na casa, usar o estúdio. É bem legal. Nesse momento, o clã deixa de ser só o círculo livre de amigos músicos, e outros artistas começam a utilizar a casa para exposição, para inúmeras atividades artísticas. Ensaio de teatro, festa, evento a gente faz lá. Teve a exposição de artistas plásticas da cidade de Guarulhos também. Começou a rolar e vai rolando, assim, um espaço aberto para criação artística. Tá rolando bem legal. E aí a gente até começou a fazer festivais multiartísticos. O Grito Rock foi o primeiro, o Tamo Junto também, que acontece agora, segunda edição em dezembro, que não é só música, é teatro, poesia, artes plásticas, artes visuais, dança, enfim, tudo misturado. Tudo junto e misturado. Exatamente. E a integração dessas outras pessoas de outros segmentos artísticos, como é que ela se desenvolve, né, dentro do Projeto Clã, né? Porque tem uma direção política nesse sentido. Como é que é agregado essas pessoas para dentro do projeto? A gente teve muito contato com o pessoal do teatro. Quando a gente começou a executar os shows, tinha participação de atores que acabaram trazendo essa parte de artes cênicas, artes visuais, artes plásticas, acabou trazendo pra gente. A Aline Fonseca, ela fez uma participação numa música nossa, quando a gente fazia o show do Joana d'Arc, e ela trouxe todo esse pessoal do teatro pra gente. Em Guarulhos tem muito trabalho independente artístico, tem muito isso. E aí, como todo mundo trabalha mais ou menos na mesma linhagem, e pegar a grana do bolso, fazer o corre sozinho, todo mundo se identifica. Aí foi fácil, assim, o clã, que já fazia isso na música, integrar com o teatro, que também faz isso, que corre muito, integrar com o pessoal de artes, que também faz o mesmo corre, cada um da sua maneira. Tem um clã para artes, tem um clã para teatro, e aí foi assim, foi juntando, e foi assim que se integrou. Uma abrangência bem interessante mesmo na cidade. Bom, vou fazer mais uma pausa aqui pra gente escutar Instinto Coletivo. Cuántas cosas han pasado, el tiempo que se va no es nada más que juegos, palabras, invenciones. ¿Y qué importa si eso fue ayer? Los amigos de la escuela, el alcohol y la ansiedad, las mujeres, las personas y las ilusiones. ¿Y qué ganamos si eso fue ayer? Debo esperar que la lluvia pase. No puedo más dejar que la duda arrase a mí. Debo volver a ser feliz, mucho más de lo que fui. Déjame ver la luna y las estrellas. Déjame ver el sol de primavera.
quieras que las malas intenciones no desaparecen mismo siendo ayer. En la grande multitud con sueños de libertad, no hay amarras que aquieten nuestros corazones y vienen más fuertes que ayer. Aunque no quieras ver el hambre y la sed, y no podrás saber, ni mucho menos suponer, dónde está la felicidad. Y por toda la eternidad, déjame ver la luna y las estrellas. Déjame ver el sol de primavera. Déjame ver la luna y las estrellas. Déjame ver el sol de primavera y escapar del invierno de la soledad. Déjame abrir los ojos para poder ver el amor, no lo detendré. Dame un espacio libre y te conquistaré. Sabes que lo conseguiré. Déjame abrir los ojos para poder ver el amor, no lo detendré. Dame un espacio libre y te conquistaré. Sabes que déjame ver la luna y las estrellas. Déjame ver el sol de primavera. Déjame ver la luna y las estrellas. Déjame ver el sol por las tinieblas y Tamo aí de volta. Bom, tratando-se desse 2012, eu gostaria que vocês comentassem um pouco a respeito do que vocês desenvolveram nesse ano. Quais foram as atividades do Projeto Clã em 2012? Começou com o Grito Rock, né? Começou com o Grito Rock. Na época do carnaval, assim, tem pouca atividade voltada para rock. Então, o Circuito Fora do Eixo organizava já o Grito Rock em várias cidades. E esse ano estava chegando em 200 cidades simultaneamente realizando o festival. Brasil, América Latina, Europa e Estados Unidos. E aí Guarulhos passou a integrar esse evento simultaneamente. E aí o Grito Rock, apesar do nome, é um festival multiartístico. Então a gente levou pra rua o festival aconteceu na Rua Dom Pedro, no calçadão da Dom Pedro. E teve teatro, música, poesia,
Teve tudo junto, misturado, muito multiartístico mesmo. Artes visuais também com Coletinta, teatro com populacho, enfim, muita coisa ao mesmo tempo. E como era simultâneo, e acontecia em outras cidades, a gente conseguiu fazer intercâmbio. Então, colocando bandas de Guarulhos, por exemplo, para tocar em Mogi, trazendo bandas de Mogi para tocar, trazendo bandas de Itu para tocar em Guarulhos também. E foi bem bacana. Bandas de Guarulhos foram tocar no Grito Rock de Mogi, Grito Rock de Itu. O que mais? Aconteceu esse ano também as intervenções que o projeto já mantém há muito tempo, que é o Clandestino. Rolou na Virada Cultural mais um ano, mais uma vez, que já tinha rolado mais 3 anos antes. Dessa vez a gente conseguiu um espaço legal. Normalmente a gente tocava numa esquina, vamos tocar aqui. Nesse ano a gente conseguiu pedir um pouquinho antes, conseguimos um espaço perto da Câmara Municipal dos Vereadores. E uma praça super legal, tinha um grafite super legal, rolou lá. Rolou no Dia Mundial do Rock, a gente também fez esse clandestino na Rua Augusta e na Paulista, carregando os instrumentos nas costas, tocando na rua. Rolou também a primeira festa da casa, onde a gente conseguiu arrecadar uma grana para rodar o estúdio, que a gente tá fazendo e tá terminando ainda, tá rolando legal. O que mais rolou? Tem um Clanzine que tá voltando, que vai acontecer uma oficina de zines na cidade, e o Clanzine tava um pouco parado, que a gente tava dando foco na revista, levantando material para contar a história, e o zine tava um pouco parado. E agora, por conta dessa oficina de fanzine da Aline, despertou, vamos voltar com o Clanzine, que é onde a gente distribui bastante material independente da cidade. Rolou esse ano a ocupação artística do Teatro Nelson Rodrigues, em comemoração aos 100 anos do dramaturgo. Vários coletivos de artistas da cidade decidiram ocupar o Teatro Nelson Rodrigues e todo o complexo. Há muito tempo aconteciam poucas atrações no teatro. E o André Okuma e a Reiko chegaram com essa iniciativa. Vamos fazer uma ocupação artística durante 24 horas. E foi muito massa, porque foi muito louco, cara, porque muitos artistas ao mesmo tempo usando o espaço e virou outra coisa, cara. Então, assim, tinha umas tiazinhas lá fazendo ciranda, tinha os caras com percussão, com alfaia, e a gente tocando ao mesmo tempo, o pessoal projetando coisas. Foi muito louco, foi uma viagem artística durante 24 horas, foda. Quais os próximos projetos do clã? Festival Tamo Junto, que vai acontecer em dezembro. Provavelmente no Teatro Nelson Rodrigues, a gente ainda está fechando lá o esquema do espaço. E esse festival vai ser multiartístico, já é a segunda edição. E esse festival, em especial, ele passa a integrar Guarulhos no cenário de festivais do Brasil. Porque, junto com outros coletivos, nós estamos organizando o Circuito Paulista de Festivais Independentes. São 19 festivais e que integram a Rede Brasil de Festivais Independentes. Então passa a integrar de vez Guarulhos no cenário musical independente com esse festival. E aí a gente espera que todos compareçam, todos deem uma força para a realização desse festival. Bom, para grupos de Guarulhos ou de fora que se interessam em adentrar ao Projeto Clã, qual é o processo? Cola com nós, cara. Chega na Casa Clã, adiciona pelo Facebook. Cola num evento, vem trocar ideia com a gente, mostra o trampo que você já faz, o que você tem vontade de correr junto, onde você tem vontade de tocar. Vamos pensar junto, vamos trabalhar junto. A gente quer mais braço mesmo. Exatamente. Chegar pra fazer junto é só pular pra dentro. Agora, se for só pra usar, aí não é com nós. É um coletivo, né? A gente pensa em gente que integra, que queira trabalhar junto, queira fazer o corre junto. Não queira chegar, plugar e tocar, né? Isso a gente queria também, só que não consegue. A gente manda o papo reto, ó. Trabalho coletivo, vamos fazer junto? Se tiver afim, vamos. Papo 1.
Bom, para aproveitar a presença dos músicos aqui, eu gostaria que vocês comentassem um pouco também a respeito das bandas que fazem parte e dessem um pequeno histórico de cada uma, pelo menos os que estão presentes hoje. Bom, eu sou a Joana Dark, da banda Joana Dark e os Inquisidores. Joana Dark e os Inquisidores foi a banda que gravou o CD, que fez parte da coletânea, que rolou um trabalho super legal do ano de 2010, 2011. E foi a banda que me acompanhou, só que agora a banda mudou a formação, alguns músicos saíram, e agora vai rolar agora a Joana Dark solo. Agora o trampo atual do Joana Dark é solo. O Joana Dark e os Inquisidores fez um trabalho bem legal, tocou no Festival de Bandas de Juiz de Fora, fez todo o circuito do lançamento do CD em Guarulhos, foi muito legal, foi a turnê em Guarulhos, foi super divertida. Tocou em vários bares do interior de São Paulo, a gente tocou junto com o Kiss Cover Brasil, fiz alguns shows. E agora a Joana Dark solo vai fazer um trampo mais diferenciado. Agora tô em fase de composição, ainda não tô tocando. Continuo no corre junto com o projeto, só que no momento a banda tá parada, no momento a gente não tá tocando. Mas é só aguardar um pouco que logo vai ter novidade aí do Joana Dark. Eu sou o Diego Gonzalez, sou vocalista da banda Instinto Coletivo. A banda foi formada em 2005, né? Também teve mudança de formação, né? E com respeito, a gente, inspirado nessa influência que a gente tem de Rapa e outras bandas internacionais, a gente formou o grupo. Tem trabalhos interessantes da gente com a abertura de shows do Fresno, do Nando Reis, isso, vamos falar assim, em 2008 e 2010. A gente está trabalhando no nosso EP agora, juntando as músicas da coletânea e na música que a gente venceu o Festival da São Judas no ano de 2011. E a gente está brigando, além disso, por mais espaço também na cidade de Guarulhos e na região, né, São Paulo, por mais shows e cultura. A gente é a favor disso. Vou deixar aqui o Sr. Will. Isso aí, sou o Will Carbônica, eu sou vocalista e guitarrista da banda Carbônica. A gente começou em 2007 com a proposta de ser um rock inflamável, botar fogo aí nos shows. E agora a gente tá lançando o EP Rock Puro e Sem Gelo. A gente integrou também a coletânea Clã, a última coletânea que saiu. E tamo nessa, tamo rodando pelo interior, os bares pro Guarulhos, São Paulo, fazendo com a proposta desse rock puro e sem gelo aí, fazer as noites quentes de rock and roll. Certo. Eu sou Leandro, baterista do Instinto Coletivo. O Diego já falou aí do histórico da banda um pouco, né? Só falar os próximos shows que a gente vai ter. Dia 20 de outubro, às 15 horas, a gente vai tocar na Biblioteca Monteiro Lobato, lá em Guarulhos, que vai ter uma feira de zine, de troca de zine. Quem quiser ir lá, que curte fanzine, né? Dia 20 de outubro, às 15 horas, na Biblioteca Monteiro Lobato. E dia 27 de outubro, a gente vai fazer uma noite fora do eixo lá, no Musical Bar, em Guarulhos. Dia 27 de outubro, a partir das 21 horas, vai tocar Instinto Coletivo, Carbônica e mais bandas de Guarulhos e bandas de fora também. E é isso aí. Meu nome é Walter, sou baixista do Instinto Coletivo, faço back vocal. Eu também estou na segunda formação da banda também. E eu sou um cara meio virtuoso, assim, então os caras me seguram aí um pouquinho, que eu sou meio exagerado. Mas é aí que faz a diferença, porque cada um tem um estilo diferente, né? A gente faz aquela sopa, assim, pra ver se dá certo, se fica com um gosto legal. Aí que dá aquele gostinho que fica bem gostoso. Dá o clima, assim. Esse é o índio. Bom, gente, quero enfatizar aqui que é um prazer recebê-los, mas antes da gente terminar, eu quero que o microfone fique aberto para vocês simplesmente falarem o que quiser, contatos. O microfone é de vocês, se sintam à vontade. Opa, então dá as próximas datas aqui de show. Dia 18/10 tem Carbônica junto com a banda 365, que estão lançando o DVD. Então vão gravar o DVD dia 18, desculpa. No Teatro Adamastor às 20 horas. Depois
dia 27/10 é o que você já falou, a Noite Fora do Eixo. E é isso aí, muito obrigado à iniciativa e por ter chamado a gente, ter dado espaço. A cultura independente precisa muito desses espaços. Deixar claro aqui, busquem por a gente no Facebook, Projeto Clã, certo? Busquem também pelo Instinto Coletivo, Carbônica, certo? Joana Dark e os Inquisidores. A gente tá feliz aí de poder estar passando essa informação a vocês aí. Sigam no Twitter. Para quem quiser conhecer mais, projetoclan.com.br, já cai direto na nossa fanpage. Tem o blog também da Casa Clã, que a gente está sempre postando essas atividades que o clã vai rolar, ou tudo que tiver rolando, a gente tá. O que aconteceu também, a gente também posta lá dizendo, é casaclan.wordpress.com. E é isso. Adicionem a gente, converse, troque ideia, colhem nos eventos e façam seus coletivos também. E coloco novamente, o que precisarem do Frequência da Mata para divulgar a cena de Guarulhos, música nova, só mandar que a gente rola por aqui. Tamo junto. Valeu. Demorou? Valeu. Bom, essa foi a edição 37 do podcast Frequência da Mata, que conta com a realização do Estúdio da Mata, a gravação, edição, mixagem e masterização de Daniel Lima, locução, organização e escritos de Fernando Konezuki, escritos sociais de David Oliveira, escritos musicais de Thiago Ferraz, fotografia Natami Diniz e edição de arte de Carolina Lourenço. As informações do Frequência da Mata encontram-se no www.estudiodamata.art.br, pelo Facebook, facebook.com/Frequência da Mata, e-mail frequência@estudiodamata.art.br, o Estúdio da Mata, na rua Irmã Menciana, 1161, no bairro do Jaçanã. E o Frequência da Mata tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e do Projeto Vai. E vamos encerrar com mais uma banda do Projeto Clã. Fechou? Bora! Valeu! Quero